Boa tarde, mulheres de joelho. Estou aqui para falar hoje sobre mais uma das mulheres da Bíblia, né? Quem será essa mulher? Vocês estão vendo como é que eu estou? Muito bonita, elegante, cheia de joias. Então, eu vou falar hoje sobre Abigail, tá bom? Então, meninas, Abigail, uma mulher sábia e de bom senso. Falar dela é sempre um prazer. Saul era o rei de Israel quando Davi foi ungido rei por Samuel. Porém, ele somente reinaria depois que Saul morresse. Davi, então, foi servir a Saul no seu palácio, onde se transformou no maior comandante do seu exército. O que isso suscitou inveja por parte de Saul, que começa a persegui-lo. Davi passa a viver uma vida de peregrina, fugindo. Também é importante destacar a morte de Samuel. Não deve ter sido fácil para Davi. Afinal, Samuel era o principal vínculo entre ele e o projeto que ele queria. Deus tinha para a sua vida. Vivia no deserto em deserto, convivendo com pessoas fugitivas, até acabar se tornando líder de um bando de 400 homens. Pessoas sem famílias, assassinos, pessoas jurados de morte. E então, meninas, né? Davi acaba indo para uma região desértica, né? Onde era uma região onde morava um homem bem rico, né? E esse homem se chamava quem? Nabal. E nessa região, era uma região bem perigosa. E o que Davi fez? Ele começou a proteger os pastores que estavam ali, né? Os seus rebanhos. Começou a fazer o quê? Ele começou a colocar ordem, né? Naquela região, né? Então, assim, todos os pastores, eles começaram a ter uma simpatia por Davi. Porque Davi era temido, né? Que ele tinha 400 homens. Esses homens super perigosos, né? Assim, de lidar com eles. Então, assim, aqueles pastores, eles pegaram um carinho por Davi. Só que aí, ele ficou sabendo que esse homem muito rico, chamado Nabal, ia dar uma festa, né? Um banquete. E aí, Davi falou para os seus homens irem até lá. Só que Nabal, ele não deixou Davi e os seus homens entrarem na festa. Aí o que Davi fez? Ficou muito bravo, né? Ele ficou irado demais com essa situação, porque ele não podia entrar na festa. Só que aí teve um servo, né? E um servo de Nabal, ele foi até quem? Até Abigail. Pois é, ele foi até Abigail e relatou o acontecido. Porque Davi jurou eles de morte, disse que ia voltar para matar todo mundo. E aí entra agora uma mulher. Uma mulher o quê? Uma mulher sensata, uma mulher sábia, né? Abigail, ela foi de bom senso, ela teve o bom senso. E o que ela fez? Ela pegou os seus empregados e fez o quê? Mandou pegar um monte de comida, bebida e levar até o rei Davi, né? E ela, com essa atitude, ela não teve medo, né? De morrer, ela não teve medo de chegar lá e ser morta. Então, ela com os seus empregados foram até lá, né? Foram até lá e o que aconteceu? Ela foi falar com Davi.
né? Essa mulher sábia, ela foi falar com Davi. E aí e Davi escutou, ela não teve medo de morrer, né? Porque ela poderia muito bem morrer. Davi poderia muito bem mandar matá-la, né? Mas não. Como ela falou com esse homem, né? Porque Abigail chamou a atenção de Davi, porque ela estava cheia do Espírito Santo. E muitas vezes nós mulheres não estamos cheias do Espírito Santo para falar com Davi na nossa vida, que é os nossos maridos, nossos filhos, as circunstâncias que o mundo nos leva, né? Ela teve essa sabedoria, né? E essa tranquilidade de chegar e falar com Davi, porque ela estava cheia de Deus, né? E aí ela levou essas comidas. Então, assim, que palavras Davi mostrou para ela, né? Palavras que ela falou, né? Palavras sábias que impede de Davi prosseguir no seu plano de matar Nabal, né? Uma mulher, mas essa mulher aqui fala que ela era uma mulher de joelho, né? Ela orava. Então, eu tenho certeza que a Abigail, ela estava cheia de Deus porque ela orava. Ela era uma mulher de joelho. Então, uma mulher de joelho atacou a ira de um homem e de todo o seu exército, que ia provocar uma grande desgraça. Ia ter uma desgraça naquela casa, né? Então, através dessa mulher, essa mulher cheia do Senhor, essa mulher com sabedoria, com bom senso, ela chegou até Davi. E por causa não foi só por causa dela, não, pela atitude do coração dela. Ela tinha o Senhor, ela estava cheia do Senhor. Então foi essa atitude que quebrantou o coração de Davi, né? Olha, vocês não têm ideia de que uma mulher de joelho pode fazer. A gente sabe disso, né? A gente sabe, como mulheres de joelho que nós somos, a certeza de que a oração ela é respondida. Por que é respondida? Porque nós, mulheres de joelho, estamos cheias do Senhor, né? Cheias como Abigail estava, né? Ela parou 400 homens, né? Eles estavam rangido, eles estavam com sangue no olho, como se diz, né? Com a espada na cintura. Para quê? Para ir lá se vingar de Nabal, porque Nabal não deixou eles participarem da festa, né? A Abigail, então, depois de ouvir Abigail, Davi disse que é bom que você teve bom senso. Olha só o que ele falou. Que é bom que você teve bom senso e veio falar comigo. Muitas vezes, nós, mulheres, não sabemos a hora de falar. Às vezes eu peco aqui em casa em relação a isso, né? Porque muitas vezes quer as coisas ali na hora e não é no nosso tempo, não é na nossa hora. E aí, uma coisa que poderia ser bênção, vira maldição pelo nosso jeito de falar, né? Vamos ter essa sensibilidade de saber falar na hora certa. E falar na hora certa é falar as palavras certas. Como é que a gente fala as palavras certas? Como? Quando a gente está cheia do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos enche e coloca na nossa boca palavras de gratidão, palavras que alegram o coração do outro.
né? Então, o Davi disse isso. Que bom que você teve bom senso de vir falar comigo, né? O que fez o que fez uma mulher de bom senso, né? Qual o caminho que leva uma mulher a vencer com armas o bom senso? Abigail, ela teve que experimentar 5 vitórias, né? Antes de ouvir as palavras que Davi falou, né? A primeira vitória dela foi qual? Foi a vitória sobre o desespero, né? Ao ser informada de uma má notícia, né? O que deixaria qualquer um desesperado, Abigail não se desesperou, né? A Bíblia diz que o justo não teme má notícia. Pois é, nós não temos que temer mais notícia, nós não temos que ter medo de receber mais notícia, né? Não que ele não a recebesse a má notícia, né? Mas a má notícia vem, né? Vem, mas não é destrutiva. Ela vem, a gente não tem que ter medo, ela vai vir, mas ela não é destrutiva, né? Ela não vai nos destruir, ela não derruba a pessoa. Abigail não se prostra diante da circunstância, né? Ela não deixa se cair, ela não fica triste diante da circunstância, né? Por quê? Porque ela não teve esse desespero, né? Porque Deus já estava com ela, né? E quando vem, né? E quando ela se proposta diante de Davi e diz assim: Davi, a culpa toda é minha, né? Ela ainda colocou a culpa nela, né? Qualquer um de nós sabe que a culpa não era dela. Nós sabíamos que a culpa não era dela. Quem quer resolver o problema não fica preocupado com culpados, não fica procurando os culpados, não. Pelo contrário, assume responsabilidade e vai fazer o que tem que ser feito. Abigail não deixou o desespero dominar a vida dela, o coração dela. E muitas vezes nós temos vivido muito isso no grupo, né? Nós temos recebido muitas notícias de pessoas doentes, né? Pessoas doentes espiritual, mental, física. Nós temos recebido isso, né? E assim, nós não vamos deixar o nosso coração se desesperar, né? Nós não vamos deixar que o desespero domine a nossa vida, o nosso coração. Essa foi a primeira vitória, né? Sobre o desespero. A segunda vitória que Abigail teria era a vitória sobre a inércia, né? Sobre a inércia. Ela venceu o medo. E quando não temos para onde ir, com quem a gente pode contar, né? Com quem a gente pode contar? Abigail toma uma atitude. Qual seria a atitude de Abigail? Ela pega a comida, arruma os animais e vai encontrar com Davi. Essa foi a atitude de Abigail. E ela pensa: qual é a diferença de morrer aqui ou morrer lá? Né? Ela faz: qual é a diferença? Se eu ficar aqui eu vou morrer ou de eu tomar essa atitude e morrer lá, né? Não faz diferença morrer por uma coisa ou por outra circunstância. Ela diz assim, né? Como nós queremos chegar nessa hora, né? Corajosamente, né? Ela fala, tem que ser corajosa, com essa fé firme, né? Com essa fé firme, ou com quê? Com amor, né? Com a palavra, com amor. Tudo isso tem vencido. A gente tem que ter uma palavra de encorajamento, tem que ser forte, tem que ser corajosa. A Abigail, ela teve essa coragem.
Ela não ficou quietinha lá no canto dela com medo, não. Ela teve atitudes. E a atitude dela foi o quê? Foi pegar as comidas, pegar os seus servos e levar para Davi. Porque ela sabia que Davi tinha um coração, um coração de Deus. Era um homem que temia a Deus, né? O medo não pode nos paralisar, uma vez que temos um Deus que é maior do que tudo. O medo não pode deixar a gente parado, porque nós temos um Deus e muitas vezes a gente coloca o medo como um Deus na nossa vida, e não é isso. E nós não podemos viver assim, com esse medo, né? A gente tem que ser firme, corajosa, sensata, como Abigail foi, né? E a terceira vitória foi sobre o quê? Sobre a presunção. Ela não foi arrogante, né? Ela não teve essa arrogância de, de ter medo de ir lá, né? De ser acusada pedindo satisfação. Não, o texto diz que ela foi o quê? Ela foi humilde de falar com Davi. Ela não foi arrogante com Davi. Ela não foi petulante, né? E muitas vezes nós mulheres somos o quê? Petulante. A gente quer o quê? A gente quer enfrentar as coisas. Eu sei da verdade e vou. Não. Ela não teve essa atitude. Pelo contrário, ela foi humilde. Nós temos que ser humilde. Nós temos que ter a palavra calma. Que nem a palavra de Deus fala, que a gente tem que ser calma e mansa. O nosso jeito de falar nos diz tudo. Eu sempre falo que quando eu cheguei aqui em Brasília, né? Ai, Senhor, me dá sabedoria de falar, né? Me ensina como falar. Por quê? Porque a nossa atitude, o nosso exemplo, o nosso falar nos diz de quem nós somos, da onde a gente vem, né? Então, assim, dependendo da nossa fala, a gente julga as pessoas em relação a isso, né? Então, a Abigail, ela não foi tomar satisfação com arrogante, ela não foi petulante para Davi. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que ela foi humilde falar com Davi, com o espírito de serva. Gente, como é que nós estamos chegando diante de Deus? Nós estamos chegando como diante de Deus? A gente está sendo humilde? Então, estamos tendo espírito de servo diante de Deus? Ou a gente só chega para Deus, e aí, Deus, eu quero aquela bênção e ponto? Não. Muitas vezes a gente tem que orar, chorar e se humilhar diante de Deus, para que Deus possa ver o nosso coração quebrantado. Essa semana eu estava lendo lá em João, Jesus falando, né, para a multidão, dizendo assim: como vocês são falsos. Vocês dizem para mim que acreditam em Deus, né? Vocês dizem que acreditam em Deus com sinceridade. Hipócrita. Eu conheço o coração de vocês. Vocês não acreditam em Deus. Eu vejo o coração de vocês. Vocês estão mentindo. Então, Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está falando a verdade. Ele sabe que quando a gente está sendo humilde. Ele sabe quando a gente está com espírito de serva. Não adianta a gente dar uma de coitadinha. Não, Deus conhece o seu coração. Essas são as características. Quais são as características para que a gente tenha um espírito de serva? Para que a gente possa crer que é Deus que vai fazer a obra. É um coração, ser humilde, um coração tranquilo, na certeza de que Deus está na frente de tudo, minha irmã. Essa é a terceira vitória que a Abigail teve, foi a presunção. Ela não foi petulante nem arrogante.
né? A quarta vitória que ela teve foi o quê? Sobre a incredulidade, né? Ela não teve, ela não foi incrédula, né? Então, tudo que ela fez foi porque ela acreditou que Davi era escolhido por Deus. Olha só que coisa linda. Ela sabia que Davi era o escolhido de Deus. Então, por isso que ela não teve medo de acreditar que Davi era escolhido de Deus para ser o quê? O rei de Israel. Abigail sabia que Deus tinha um propósito, que Deus era soberano. Conseguiu enxergar as mãos de Deus em cada detalhe. Olha que coisa linda. Olha essa sensibilidade dessa mulher. Ela conseguiu enxergar que Davi era um homem de Deus, que Davi ia se tornar o rei de Israel, que Davi tinha um propósito, que Deus tinha um propósito no coração para Davi, que Deus era soberano. Essa mulher, ela enxergou além. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos enxergando além de Deus? Nós estamos enxergando o que Deus quer para a gente? Uma mulher de joelho, frágil e pequena, diante daqueles cavalos, animais fortes. Davi poderia até dizer que para eles passarem com os animais por cima dela. Olha só. Mas essa mulher estava o quê? Cheia do Espírito Santo. E foi isso que quebrantou o coração de Davi. Como é que a gente pode quebrantar o coração das pessoas? O coração dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos patrões, da nossa família, da nossa mãe, da nossa sogra. Como? É um coração que cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, né? A Abigail era essa mulher, ela era cheia do Espírito Santo. E quando ela termina de fazer sua pregação, né? A qual deveríamos ouvir todos os dias na nossa vida, qual era essa pregação? Não nos defendemos, porque quem cuida de nós é Deus. Não precisa a gente se defender. Deus nos defende. Então, Davi responde, né? Davi responde para Abigail. Abigail, pode voltar, que eu não vou mais. Aí ela experimentou a quinta vitória. Qual foi a quinta vitória? Né? Para a gente concluir. Né? A vitória sobre a circunstância. Né? Às vezes acontecem circunstâncias na nossa vida que é para a glória de Deus, para nosso bem. Então, o que foi essa circunstância, né? O que era uma ameaça já não era mais. O que ninguém poderia resistir foi resistido por uma mulher de joelho. Olha só, por uma mulher de joelho. Ninguém enxerga, aqui diz assim, que ninguém enxerga tão longe quanto alguém de joelho. Até tem Dias, né? Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: um filósofo na ponta dos pés não enxerga tão longe quanto um crente de joelho, quanto uma mulher de joelho. Então, para nossa família estar em pé, nós precisamos ficar de joelho. É isso que eu queria trazer para você. Essa história dessa mulher cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo. Essa mulher de joelho, ela orava. Abigail, ela orava. Ela é uma mulher sábia, né? E a história é uma história tão lindo, com um final lindo, né? Davi volta atrás, né? Parecendo que tudo ficaria por isso mesmo. Mas quando a gente deixa nas mãos de Deus, olha que coisa linda. Quando a gente deixa na mão de Deus,
nunca fica por isso mesmo. Depois de acabar a festa, Abigail, ela não mentiu para o marido dela. Pelo contrário, ela foi sincera com Nabal. Ela contou o que foi que aconteceu. E Nabal ficou tão irado que ele teve um ataque cardíaco e morreu. E o que essa mulher se tornou? Deixou de ser esposa de Nabal, que era um homem arrogante, para ser esposa de um rei escolhido por Deus. Nós, muitas vezes, reclamamos das circunstâncias que vêm na nossa vida, mas tem um ensinamento por trás disso. Tudo isso que aconteceu com Abigail foi para que Deus seja glorificado, e Deus a honrou como mulher, tirando ela de um casamento estúpido, um casamento cruel, que muitas vezes muitas mulheres passam por isso e não entendem quando há uma perda, quando alguém morre, né? Um cônjuge morre, ou acontece um divórcio, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, minhas irmãs. E que Deus abençoe a gente, e que a palavra de Deus seja glorificada. E que o Senhor traga para os nossos corações o Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Abigail, além dela ter o bom senso, ela era bonita. E não é só a aparência que importa. A aparência não importa, o que importa é o nosso coração. O que importa é o que está dentro do nosso coração. A aparência é legal, é bom, a gente tem que estar bonita, a gente tem que se arrumar mesmo, né? Mas a gente tem que se importar com o que está dentro do nosso coração. E é isso que Davi viu primeiramente. Viu que ela era muito bonita, sim. Mas o que ele enxergou na Abigail foi o quê? Foi o coração dela, que era voltado para quem? Para Deus. Nós estamos com nossos corações voltados para Deus? Mulheres de joelho, famílias em pé. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento com essas mulheres de joelho aqui. Que o Senhor possa nos abençoar. Que tenhamos um coração cheio do Espírito Santo e voltado para Ti, ó Deus. Muito obrigado por essa tarde. Em nome de Jesus, amém.